Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal mais uma vez. Hoje a gente vai falar de um tema que vocês pediram muito, tem muita gente curiosa, eu tenho tudo anotadinho aqui, então a gente vai trocar uma ideia sobre o famoso desafio 75 dias hard, um desafio que eu fiz. Eu estava envolvido nele até poucas semanas atrás. É um desafio que popularizou muito na gringa e ele envolve fazer coisas que a maioria das pessoas deveria fazer normalmente, que é o quê? Um desafio que popularizou lá fora, muita gente fez aqui no Brasil. Ele é realmente um pouco complicado para quem não tem alguns desses hábitos, mas é um desafio que envolve você melhorar a sua qualidade de vida, ou pelo menos essa é a ideia do desafio. Nesse desafio eu anotei todos os dias como eu me senti, desde o início até o final do desafio. Como eu comentei lá no Instagram, eu tinha um critério de desistência do desafio, que era quando a minha irritabilidade estivesse maior que 8,5. É uma nota subjetiva que eu dava para minha irritabilidade. Por quê? Porque o desafio envolve você cortar muitas coisas boas, dopaminérgicas da sua vida. Por exemplo, comentei várias vezes quando eu fui fazer esse desafio, eu adoro comer hambúrguer. Eventualmente, antes do desafio eu comia... Curioso que hoje eu não tô sentindo falta, mas antes do desafio eu comia toda quarta-feira um hambúrguer com uma cerveja, uma IPA, uma cerveja artesanal, que era realmente um ponto alto na minha semana. Eu gostava muito das quartas-feiras porque eu fazia isso toda noite, depois dos meus atendimentos. E o desafio envolvia cortar isso. Então, só para vocês terem uma noção aqui, eu iniciei o desafio no dia 30/8 de 2021 e finalizei ele alguns dias atrás aqui, que envolvia, eu cheguei a 70 dias. No dia 70 eu comecei a liberar algumas coisas por questões sociais e questões nesse sentido. Eu vou explicar com calma aqui para vocês. Bom, o desafio consistia no quê? Ficar 75 dias fazendo 45 minutos de exercício físico todo dia, bebendo 3 litros de água todo dia, zero álcool, alimentação saudável, ou seja, sem hambúrguer, pizza ou alimentos hipercalóricos, né, principalmente processados, gordurosos, etc. Ler 10 páginas de um livro todos os dias. Eu li Brasil, uma biografia, um livro da Lilia Schwartz, e li O Antifrágil, tá? Então foram esses dois livros que eu li aí nesse período. Alguns dias eu lia mais, alguns dias eu lia menos, tá? Além disso, eu personalizei esse desafio. O 75 Hard é diferente disso, acho que é dois exercícios físicos todo dia. O meu foi personalizado de acordo com as minhas capacidades e horários. Afinal de contas, eu atendo paciente o dia inteiro, eu coordeno uma clínica e eu não conseguiria, em hipótese alguma, fazer 2 sessões de atividade física todos os dias. Tá? Acho que é 4 litros no desafio original de água por dia também. Eu não consigo. O meu limite é 3, a não ser quando eu corro ou faço uma atividade física mais longa. Aí eu consigo aumentar um pouco a minha ingestão de água. Zero álcool, tá? É uma coisa que foi relativamente ok. Eu fiquei preocupado, achei que ia ser pior, mas foi ok. Agora, a pior coisa de todos os dias, sem dúvida nenhuma, foi ler 10 páginas por dia. Por que foi ler 10 páginas por dia? Porque eu escolhi 2 livros que não pertencem ao meu universo de estudo. Ou seja, não eram livros envolvidos com neurociência e psicologia necessariamente. E isso foi relativamente custoso para mim, foi difícil, tá? O que eu fiz? Eu peguei e coloquei a leitura do livro sempre depois do café da manhã. Então eu condicionei temporalmente a leitura do livro a um gatilho que eu faço todos os dias. Os hábitos, pessoal, eles se formam mais ou menos assim. Você tem um gatilho, então você almoça, tem vontade de comer doce. Você almoça, tem vontade de fumar cigarro. Então você tem um gatilho ambiental e ele ativa o hábito. Eu tentei fazer isso com o livro, tá? Então eu tomava café e lia, tomava café e lia. De fato, lá pelo dia 12, 13, eu já comecei a sentir falta da leitura, ou melhor, eu comecei a lembrar da leitura só no ato de tomar o café. Então estava funcionando, tá? Eu li todos os dias, só que foi muito difícil. Foi o mais custoso de todos. Ficar sem comer doce, ficar sem comer hambúrguer, ficar sem comer pizza foi um pouco complicado no final de semana, porque é um momento que a gente condiciona temporalmente o nosso cérebro a gostar desses alimentos nos finais de semanas. Por essa razão, eu coloquei todo final de semana uma atividade física mais extensa, tá? Porque daí eu cansava o meu corpo e eu ficava com uma percepção de que, caramba, eu corri 80 minutos e não tem sentido comer uma pizza. Então isso diminuía a minha vontade de comer a pizza. Eu tinha alguma coisa para lutar ou para trabalhar isso
nesse sentido. O meu corpo começou a responder muito, então eu comecei a ficar muito mais condicionado, os treinos ficaram muito mais volumosos, eu cansava menos. É super perceptível a mudança que eu tive a nível de condicionamento, tipo bizarro assim. Então isso me motivou bastante, então eu fiquei muito motivado em continuar o desafio, uma vez que meu corpo estava respondendo e as métricas estavam respondendo. Isso é uma outra coisa importante, tá? Eu uso esse reloginho aqui da Apple e tem outros tipos, obviamente, mas eu saber as métricas e eu entender a evolução que está acontecendo no meu corpo e no meu treino é muito motivador. E isso tem sentido neurocientífico, tá? Você dá para o seu cérebro substrato para ele conseguir trabalhar a própria motivação. Então, sugiro que você acompanhe a sua evolução para você ter esse feedback, inclusive em números. Obviamente, pode ter o efeito oposto. Se você vê que não está evoluindo, você pode acabar desmotivando. Eu percebi que eu comecei a buscar coisas novas, então por alguma razão eu comecei a ouvir músicas diferentes, eu comecei a comer comidas diferentes, obviamente porque eu precisava procurar comidas saudáveis diferentes, mas eu percebi que o meu cérebro ele começou a enviesar um pouco por um lado de coisas novas, provavelmente porque de fato ele estava procurando, né? A dopamina tem muito a ver com novidade, então eu fiz um jejum aí de dopamina, eu tirei muitas coisas dopaminérgicas e o meu cérebro começou a procurar isso em outros lugares, então eu percebi que eu fiquei mais eclético no sentido musical e comecei a fazer treinos diferentes, etc. E isso foi bem bacana. Obviamente, pessoal, eu comecei a ficar muito mais satisfeito com coisas relativamente pequenas. Então, por exemplo, depois de uma corrida, comer um prato de arroz, feijão e carne era o ponto alto do meu dia. Afinal de contas, eu não tinha nada mais pra cima que isso. Quando você come hambúrguer e pizza e comidas hipercalóricas, o seu cérebro seta como ápice do prazer aquilo. E aí tudo que vem para baixo, obviamente, fica apagado, né? Ou não tem tanta capacidade de gerar prazer em você. O seu sistema dopaminérgico e o seu sistema motivacional, eles acabam ficando mimados, digamos assim. É por isso que muita gente milionária, muita gente rica entra em depressão, porque a pessoa estimula tanto o sistema dopaminérgico dela, com estímulos hiperdopaminérgicos, que uma hora o sistema cria resistência, né? Ele satura, ele fica resistente à ação da dopamina e a pessoa não tem mais motivação para nada e obviamente não sente mais prazer com nada. Então esse tirar essas comidas, tirar a pizza por esse tempo, tirar o álcool, que é um estímulo dopaminérgico também, o álcool aumenta a dopamina, me fez ser uma pessoa relativamente mais satisfeita com coisas pequenas. Era mais fácil me gerar prazer, por exemplo, uma comida, um arroz, um feijão e uma carne já era suficiente para eu ficar muito feliz. Eu não estava tomando nem refrigerante, tá? Eu cortei até o refrigerante zero. Então, cara, depois de uma corrida, um copo de água com gás e muito gelo, era também o ponto alto do meu dia. Vocês vão me perguntar, Eslen, você recomenda que eu faça esse negócio? Não, obviamente não, tá? Por que eu fiz? Porque eu sou um cara que moro sozinho, eu divido apartamento com um amigo, então é mais fácil para mim, eu tenho autonomia para conseguir fazer essas coisas, tá? Eu trabalho de casa, eu não preciso sair para trabalhar, então para mim é mais fácil fazer esse tipo de modificação de hábitos. Mas se você acha que você consegue manejar isso de alguma forma ou pelo menos implementar alguns desses itens, provavelmente vai fazer bem para você. Afinal de contas, são hábitos saudáveis, tá? Desde que você não tenha nenhum tipo de problema com isso, tá? Vale a pena você consultar um nutricionista e um psicólogo. Acordar no mesmo horário sempre e dormir no mesmo horário sempre é uma coisa que todo mundo precisa fazer. Então, é extremamente importante que você aprenda a dormir no mesmo horário, acordar no mesmo horário e de preferência acordar cedo. Porque existe uma coisa chamada jet lag social, que é o quê? As pessoas às vezes me mandam assim, Eslen, eu durmo 8 horas, mas eu acordo 10 da manhã. Tá tudo bem assim? Bom, não tá tudo bem assim porque você cria esse jet lag social e num dia que você precisar fazer uma prova, por exemplo, 7h30 da manhã ou acordar cedo para ir para aula, ou vai fazer um trabalho importante, uma reunião importante, você vai sofrer déficit de concentração, de atenção e o seu rendimento cognitivo, o seu rendimento intelectual vai cair. Afinal de contas, aquele horário normalmente o seu cérebro estava dormindo e ele sabe disso. Então eu sugeriria muito que você sete um horário para dormir cedo e acorde sempre no mesmo horário, incluindo o final de semana. Afinal de contas, o seu ciclo circadiano não tira férias. Esse é um ótimo hábito de você implementar porque vai melhorar muito a sua produtividade intelectual e cognitiva. Afinal de contas, o nosso corpo
ele tem um ritmo, né, um ciclo circadiano, e você ficar quebrando esse ciclo, arrastando para frente e para trás toda hora, pode acabar prejudicando a sua performance sim. Isso foi muito bom. Eu de fato nunca na minha vida eu me senti com uma capacidade tão grande de atenção, memorização, performance intelectual e performance cognitiva, e isso com certeza está atrelado ao meu sono. Meu sono melhorou muito também nesse período, acho que por conta de eu me alimentar de forma mais saudável, não ingerir álcool, me hidratar e fazer atividade física, o meu sono acabou melhorando bastante. E aí é o que a gente chama de hábitos angulares, né? Você melhorar o seu sono, você melhora um monte de outras coisas. Você melhora um monte de outras coisas de tabela, então o seu humor fica melhor, a sua regulação emocional fica melhor, você acaba conseguindo render mais cognitivamente, e eu percebi isso, eu vivo isso na prática, tá? E eu sugiro você tentar botar um horário para acordar cedo, ficar sempre acordado naquele horário, acordar todos os dias naquele horário. Provavelmente dentro de 2 a 3 semanas o seu sono vai regular e vai ser natural acordar naquele horário. Pelo menos essa é a ideia, desde que você faça a sua higiene do sono à noite, etc. A gente vai comentar sobre isso em outro vídeo. E, por fim, hoje em dia, o que eu tô fazendo? Hoje em dia, na verdade, tem algumas coisas que continuaram. Eu não tô lendo todos os dias, porque foi o mais difícil de todos e isso, de fato, não formou um hábito. Mas atividade física eu continuo fazendo, bebendo água eu continuo. Álcool eu ingeri 2 dias. Não foi uma coisa que eu senti, por incrível que pareça, eu não senti falta, não senti. Foi uma das poucas coisas, das menores problemas foi ter cortado o álcool nesses 75 dias. Alimentação saudável eu tô continuando. Acordar sempre no mesmo horário eu tô continuando. E eu ainda não comi o hambúrguer. Quem sabe numa próxima vez eu como um hambúrguer e trago um vídeo pra vocês. Beleza, pessoal? Então o que isso significa, tá? Isso daqui significa que essa situação de jejum dopaminérgico e você dar um pouco menos de estímulos dopaminérgicos para o seu cérebro faz muito sentido. Tá? Faz muito sentido e vai proporcionar uma calibragem do seu cérebro de maneira que o seu sistema consiga ficar sempre ajustado e sentir prazer com coisas que talvez hoje você não sinta mais prazer. Então é importante a gente começar a pensar no nosso comportamento por esse viés. Né? Se perguntar, será que eu não estou me entupindo de coisas hiperdopaminérgicas? Lembre, uma vida hedonista vira uma vida anedônica. Ou seja, se você for só prazer, eventualmente você deixa de sentir prazer com as coisas. Fica a reflexão, você faça o que você julgar melhor, consulte sempre o seu médico, o nutricionista, psicólogo que te acompanha, e espero que esse vídeo aqui tenha ajudado você de alguma forma. Nos vemos na próxima.